Muito bem, meus amigos, vamos lá com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno para você aqui no YouTube. Você pode participar do canal deixando o seu like aí, clicando no joinha, também se inscrevendo no canal. Claro, também pode nos ajudar divulgando os nossos links aí nos grupos de WhatsApp. E como nós temos aqui há muito tempo estamos falando, né, que o canal Fatos, Informações e Opiniões é a voz da população de Ponta Porã aqui no YouTube, né? E você pode entrar em contato conosco aí se tiver algumas coisas para mostrar, né? Se tiver aí um evento para organizando, aí principalmente os eventos beneficentes, né? Nós estaremos aqui prontos para divulgar. E né, nós temos aí também muita gente que promove torneios de futebol, manda para cá que nós estaremos divulgando para você. Tiver um evento cultural, um bailão aí, manda para nós que nós estaremos fazendo a nossa agenda cultural aqui para você, tá bom? Vamos falar das informações. A confusão continua no Brasil, o clima continua tenso no Brasil. O que eu disse lá atrás, desde o começo, antes mesmo de Donald Trump ter assumido, né, o poder nos Estados Unidos, né? Eu disse que se houvesse sanções, se viessem sanções dos Estados Unidos, o juiz Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, iria até o fim e dobraria a aposta. É o que ele está fazendo. Recuando estrategicamente em alguns cantos aí, mas tentando manter firmeza para dizer que está tranquilo, né? Mas a coisa, os ventos já estão mudando de áreas. Hoje, e isso a gente vem falando há muito tempo, né? Eu vou falar do Mike Pence, que esteve hoje no Brasil, né? E o depoimento explosivo do Mike Pence, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, é uma bomba, é mais uma bomba, né? O ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos revelou a ingerência direta do governo Biden na eleição presidencial brasileira de 2022 em favor de Lula. Está explicado por que o STF e o TSE não queriam, mas não deixavam, não permitiam e obrigavam as plataformas a derrubarem todo e qualquer vídeo que se falasse em fraude ou suspeição de fraude nas eleições de 2022. O depoimento, né, do Mike Pence foi tudo que só vem a confirmar tudo que a gente passou pós-eleições de 2022, quando todo mundo desconfiou dos resultados das eleições, inclusive os vencedores, né? Só que eles precisavam manter uma narrativa de que não houve fraude. E nesta manhã, de 6 de agosto, o véu da retórica oficial do regime PT-STF foi rasgado na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. O ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Mike Pence, expôs o que já se intuía. Na verdade, já sabia, né? Mas agora surge documentado. A ingerência direta do governo Biden na eleição presidencial de 2022 em favor de Lula e contra Jair Bolsonaro. Milhões de dólares irrigaram ONGs, checadores de fatos, aqueles checadores de Araque, né, que eram todos militantes de esquerda, e redes de censura digital. O objetivo era inequívoco: sufocar o eleitorado conservador e manipular o ambiente internacional durante o período eleitoral. A revelação põe abaixo a narrativa oficial sobre ameaças à democracia. O golpe real não se deu em 8 de janeiro de 2023, quando uma turba revoltada pela percepção de parcialidade das autoridades eleitorais, convenientemente utilizada como espantalho, invadiu prédios públicos em Brasília. O golpe verdadeiro, silencioso e traiçoeiro ocorreu muito tempo antes, sob a forma de um ataque coordenado à soberania nacional, enquanto que a versão farsesca do golpe bolsonarista serviu de pretexto para instaurar um estado policial contra a direita brasileira. A subversão estrangeira do processo eleitoral permaneceu intocada. Mike Pence, ele detalhou a participação de órgãos como a National Endowment for Democracy, o NID, e também o National Democratic Institute, o NDI, e think tanks como o Atlantic Council. Por trás do verniz acadêmico e do vocabulário pseudo-democrático, operava-se o velho método da guerra política, redes de influência, financiamento seletivo e censura algorítmica.
né? O que a gente fala sempre do algoritmo. E a atuação de checadores nacionais, dentre elas as agências Lupa, aos Fatos e Abrage, pagos com dólares de agências norte-americanas, foi peça-chave na engenharia da narrativa única. Na história, golpes bem-sucedidos raramente são anunciados. Burke já advertia que as revoluções mais eficazes não se fazem com a turba na praça, mas com a infiltração silenciosa de instituições. E Mike Pence expôs precisamente o que aconteceu no Brasil, né? Segundo ele, a democracia brasileira foi usurpada, não no ruído de bombas, de gás lacrimogênio e vidraças quebradas do 8 de janeiro, mas no silêncio, né, de 2022. A comparação entre o verdadeiro golpe e a sua caricatura oficial é inevitável. O 8 de janeiro, vendido como tentativa de subversão da ordem democrática, funcionou como o hashtag tropical, um pretexto político para consolidar um Estado policial dirigido contra a direita. Enquanto se apontava para os patriotas exaltados em Brasília, um sistema muito mais sofisticado consolidava o poder. Censura prévia de redes, perseguição judicial seletiva, prisões arbitrárias, destruições de reputações e, sobretudo, a naturalização de uma ingerência estrangeira sem precedentes. Assim como houve uma montagem de tribunais revolucionários para eliminar opositores no passado, sob pretexto de proteger o Estado, como Stalin invocava, por exemplo, ameaças fascistas para justificar muitas das situações de perseguições, né? Aconteceu no Brasil. Nós tivemos aí, após as eleições de 2022, né, todo mundo sabia que houve algum tipo de problema. Qual é que não se conseguia dizer? E nós agora sabemos, aliás, já havia a desconfiança, mas agora vem, através dessa conversa, né, desse depoimento de Mike Pence, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, de que houve, né, a interferência direta do governo Biden nas eleições de 2022. Né? Nós sabíamos disso. Agora, é aquela história, né? A gente sabe, mas não tem como provar. Todo mundo sabia, mas as provas, né, que chegavam e foram esfregadas na cara dos ministros do TSE e do STF eram simplesmente ignoradas, eram solenemente ignoradas, né? E a soberania, conceito hoje alardeado e intimamente desprezado pelas elites nacionais, foi prostituída, né? O povo brasileiro votou dentro de um sistema já previamente calibrado, financiado e vigiado por interesses externos. A ingerência não foi acidental, mas ela foi estratégica, né? Ela foi planejada. E o golpe triunfou, né? O resto, que foi o 8 de janeiro, os inquéritos infinitos, o Estado policial, foi apenas a encenação útil para que fosse institucionalizada a nova ordem. Mas a mentira contada pelo regime para sedimentá-lo, essa parece estar com os dias contados, né? Principalmente por essas declarações e depoimentos aí que surge como uma bomba. E incrível, né, que esse depoimento de hoje, né, que é mais do que explosivo, ela não está sendo divulgado pela imprensa, né? Claro, pela imprensa, vamos dizer hoje, independente, né, e imparcial, ela vem sendo divulgada. Como, por exemplo, vou citar alguns aqui para vocês, o grupo do site Pensando em Direita, da revista Oeste, que eu recomendo muito, né, do Jornal da Cidade Online e outros, né, mas a grande mídia mesmo não falou quase nada sobre essa situação, né, dessa ingerência, né, dos Estados Unidos, né, do governo Biden na eleição presidencial brasileira de 2022 em favor de Lula e contra Jair Bolsonaro. Mike Pence expôs precisamente
A democracia brasileira foi usurpada não no ruído de bombas de gás lacrimogêneo e vidraças quebradas do dia 8 de janeiro de 2023, mas no silêncio, né, de 2022, na surdina, na calada da noite, ali que foi feito todo o planejamento para que se tirasse a eleição de Jair Bolsonaro e desse a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva. É muito estranho, né? A gente sempre falou, né? Todo mundo diz que a conta não batia. É um presidente sem povo. Mesmo na candidatura à presidência era sem povo, não tinha povo ao seu lado. Enquanto que o adversário que perdeu por muito pouco nas contas aí do TSE, que a gente sabe que não foram verdadeiros, e agora ela vem à tona, né? Esses depoimentos aí do Mike Pence. Ele não tinha povo, nem naquela época. Hoje, muito menos. E ainda assim, alguns institutos de pesquisa têm a cara de pau de dizer que o Lula tá crescendo na opinião popular, sua aprovação melhorou, né? E a gente sabe que não. É por isso que é tão importante que as coisas aconteçam. Alguma coisa aconteça, né? Para que esse governo que aí está, ela sofra algum revés e não continue no poder. É muito importante para o Brasil esse governo não continuar no poder. O Brasil está caminhando para o precipício e com mais um pouco de tempo vai ser para um precipício que não vai ter como voltar, vai ter como sair de lá. E agora, né, com esse depoimento bombástico do Mike Pence, só vem a confirmar o que a gente já suspeitava há muito tempo, né? O que a gente falava e não podia falar, porque ou você sofria um processo aí do TSE, do STF, um processo que você certamente seria condenado, porque não há julgamento no que, né, quando se questiona o pleito eleitoral aqui no Brasil, pelo menos a partir de 2022, né, não podia se questionar. Logo após as eleições, todos os vídeos que você mencionasse, isso no Instagram, isso no YouTube nem se fala, o YouTube caía, não tinha jeito. Se você falasse em processo eleitoral, logo após as eleições de 2022, o vídeo caía, a postagem caía, né? Não tinha como, você não podia falar nada. E agora vem o Mike Pence, que é ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, revelando a ingerência direta do governo Biden na eleição presidencial do Brasil em 2022 em favor do Lula, né? Contra Jair Bolsonaro. E a questão é essa, mano. Tá na hora de parar. Tá na hora de parar Alexandre de Moraes, o ministro do STF. Tá na hora de parar o governo Lula. Esse depoimento bombástico, por si só, já tinha que tirar automaticamente o presidente do poder, o presidente Lula do poder. Mas nós estamos no Brasil, né? E apesar do povo estar saindo na rua ainda, nós temos o acovardamento, porque não era só para sair na rua nesse dia, no domingo, na situação em que nós estamos. Era para parar o país, né? Mas o povo não faz isso, e nós estamos vendo agora a oposição obstruindo, né, a Câmara dos Deputados e também o Senado, mas falta mais coisas ainda para fazer, né? É preciso parar esse sistema antes que eles parem com o Brasil. Estão conseguindo parar com o Brasil. E voltando a falar do Moraes, né, para mudar um pouquinho do assunto, porque é um assunto que indigna e parece que não vai dar em nada, que é esse depoimento bombástico aí do Mike Pence. E o Alexandre de Moraes, né, age como se estivesse fazendo um favor com uma determinação de agora, né, de hoje. Ele determinou a prisão, depois de determinar a prisão, né, do domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele flexibilizou as regras para visitas familiares nesta quarta-feira. E ele fala em flexibilização como se fosse um favor, né? Agora, filhos, netos e netas e noras do ex-presidente podem visitá-lo sem exigência de autorização antecipada do STF. Inicialmente, a decisão de Moraes previa que qualquer visita dependeria de aval do tribunal. Agora não mais, né? Mas ele acha que ele está fazendo um favor. Bolsonaro está em prisão domiciliar por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Segundo o magistrado, a medida se fez necessário pelo fato de o ex-presidente descumprir medidas cautelares impostas
anteriormente pelo Supremo, né? O crime que ele cometeu, atender a chamada do filho, né? Dentro de casa, na sua residência, e aí é descumprir medidas cautelares. E nós não estamos vivendo um momento de ditadura segundo os esquerdistas, né? Isso aí é normal. E segundo o André Marcília, que é jurista, né, e comentarista, ele disse hoje em entrevista à revista Oeste que Moraes tinha um departamento de eugenia ideológica e ele vê violação de princípios básicos no direito nas práticas da equipe do ministro, né? De acordo com o André Marcília, hoje falando à revista Oeste, ele disse que, ele afirmou, né, em suas redes sociais, não foi hoje, ontem à noite, em suas redes sociais ele afirmou que os novos vazamentos que envolvem assessores do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal revelam práticas de eugenia ideológica. As mensagens divulgadas no site Civilization Works mostram que os servidores classificavam manifestantes dos atos de 8 de janeiro, né, de 2023 com base em suas publicações, o que influenciou inclusive em prisões e condenações. Os documentos do chamado Vaza Toga 2 foram expostos pelos jornalistas Eli Vieira e David Agape na segunda-feira. Conversas de assessores de Moraes e um grupo de WhatsApp revelaram uma engrenagem robusta de perseguição a conservadores, né? E eu andei acompanhando aí o Eli Vieira e o David Agape, né? E acompanhei uma das suas entrevistas e eles dizem que isso aí é apenas o começo de muita coisa que tem para ser mostrado, né? E o jurista André Marcília disse, né, abre aspas para o Marcília: você separar as pessoas, inclusive violando o princípio da igualdade e qualquer princípio básico do direito, separar as pessoas por ideologia é algo que a gente via em regimes totalitários na Alemanha fascista, na Itália fascista. Nesses regimes que a gente não quer ver mais, obviamente. Porque quando você separa as pessoas por ideologia, o que te impede amanhã de separar as pessoas por qualquer outra razão? Por raça ou por qualquer outro motivo? Marcília afirmou ter ficado especialmente chocado com 3 aspectos do caso. O primeiro, segundo ele, foi o tratamento dispensado a uma idosa de 70 anos presa por sua ideologia, porque era dessa ideologia de direita bolsonarista, segundo resumiu o André Marcília. O segundo ponto foi o uso de publicações antigas desvinculadas dos atos de 8 de janeiro como justificativa para a manutenção das prisões. Não é que eles olhavam se a pessoa se dedicou ou não ao dia 8. Não, eles olhavam os fatos do passado, então se a pessoa em 2018 falou mal do PT, eles deixavam aquela pessoa presa, né? É isso que está acontecendo hoje no STF. Por fim, o Marcília criticou o que classificou como desumanidade nas mensagens trocadas por auxiliares de Moraes. Ele se referiu à declaração do juiz Ayrton Vieira, então responsável pelas audiências de custódia, que disse em tom de deboche que todos mereciam a prisão. Não havia isenção, imparcialidade, não havia sequer humanidade nessas pessoas. A Vaza Toga 2 revelou que nós temos um Brasil despedaçado, nós temos um direito destruído e nós vamos ter que reconstruir este país. As declarações de Marcília se referem a uma nova rodada de revelações sobre a atuação do STF depois dos protestos de 8 de janeiro. De acordo com os documentos, Moraes coordenou uma força-tarefa secreta, né, a partir de seu gabinete. A equipe usava postagens em redes sociais para classificar presos como perigosos e justificar a sua manutenção na prisão. E presos perigosos para eles era quem criticava o Lula. Era isso mesmo, é isso mesmo, não é brincadeira não. Quem criticava o Lula antes dos atos do 8 de janeiro estão presos porque eles criticavam o Lula e o PT em suas redes sociais. E isso não é ditadura, isso não é perseguição, isso não é desumano. Mensagens de assessores revelam que o critério para definir se uma pessoa deveria ser investigada incluía críticas ao STF, apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, menções negativas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e até publicações antigas. Não podia chamar o Lula de ladrão, não, porque tem gente que está presa
Por incrível que pareça, tem gente que está presa por causa de ter escrito, falado que Lula é ladrão. É o Brasil, né? É desse jeito que eles dizem que nós estamos vivendo numa democracia. É desse jeito que o STF e o juiz Alexandre de Moraes diz estar defendendo o Estado Democrático de Direito, que diz ser o defensor da Constituição. Pois é, né? Vamos lá falar dos parceiros comerciais, vamos falar da Soloforte, que é uma empresa com profissionais experientes e dedicados, é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão que trabalha, né, com foco no manejo para a alta produtividade das lavouras. E a Soloforte tem seus quadros funcionários com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. Os profissionais da Soloforte colaboram estreitamente com os produtores rurais e utilizam decisões fundamentadas em dados para maximizar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. As equipes, né, as várias e boas equipes da Soloforte estão sempre, né, estão constantemente presentes no campo, o que garante um acompanhamento bem próximo e personalizado de cada lavoura. E é implementado, né, pelos funcionários e profissionais competentes da Soloforte, práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas e que diminuem muitos riscos e protegem os investimentos dos clientes Soloforte. São utilizados pelos profissionais Soloforte tecnologias avançadas e práticas inovadoras para maximizar a produtividade das lavouras e garantir assim colheitas fartas, abundantes e de alta qualidade. É a Soloforte trabalhando com o pequeno e o grande produtor rural em Ponta Porã e toda a região de fronteira. Quem está conosco também é a Baturité Conveniência, lá na rua Baltazar Saldanha, em frente à GESUL, já na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Ali você pode tomar aquela cervejinha gelada, né? Você pode também tomar um uísque, um vinho, uma vodka ou outra bebida destilada, como a cachaça de Minas, né? Que o Carlinhos Dalzacker, lá da Conveniência Baturité, tem dito que tem saído bastante, que virou febre, né? A cachaça de Minas. Tem lá as saborizadas em vários sabores e também tem as raizadas. Então, para quem gosta de uma cachaça, a cachaça de Minas é uma boa pedida. Para a criançada e para aquelas pessoas que não gostam da bebida alcoólica, não consomem a bebida alcoólica, tem refrigerantes e sucos das mais variadas marcas, doces e salgados, para você saborear lá na Conveniência Baturité. E aquelas pessoas que não querem enfrentar os grandes supermercados, filas dos grandes supermercados, pode ir diretamente lá na Conveniência Baturité, que é uma conveniência bem surtida e com certeza você encontrará lá tudo o que você precisa. Seguindo com as informações aqui nós paramos onde, né? Continuar falando dessa situação aí de perseguição que nós estamos vivendo no Brasil, né? A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, presa desde o dia 29 de julho na Itália, divulgou hoje uma carta manuscrita em que comenta sua detenção e envia um recado ao povo brasileiro. A mensagem foi divulgada por sua defesa e data de terça-feira. No texto, Zambelli afirma estar de consciência tranquila, se diz inocente e critica duramente o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, a quem chama de ditador. Abre aspas para Carla Zambelli: tenham força, fé e coragem. O Brasil é um país abençoado e nenhum ditador nos colocará de joelhos. Foi o que escreveu a parlamentar, que também afirmou estar sendo forte e corajosa diante da situação. E a carta termina com uma citação bíblica: tudo posso naquele que me fortalece. A deputada é uma das perseguidas aí por Alexandre de Moraes, está na Itália, né? E vai aguardar o processo, vai ser julgada se será ou não extraditada para o Brasil, que eu acho que não vai acontecer, né? E em relação ao pedido de impeachment para ser protocolado no Senado, precisam de 41 assinaturas, né? E metade mais um, no caso. E para um impeachment, né, seguir adiante, são 54 votos, né? E são 51 votos, na verdade, 51 votos. E falta um, de acordo com as informações que chegam, né? A senadora Ivete Marli da Silveira
do MDB de Santa Catarina confirmou publicamente sua posição favorável ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e reagiu com firmeza aos ataques dirigidos a ela nas redes sociais após sua decisão. Ao assinar o pedido, hoje, Ivete enfatizou que críticas são legítimas, mas insultos e agressões pessoais são inaceitáveis num debate democrático. E abre aspas para a senadora Ivete: rechaço qualquer forma de ofensa ou xingamento, pois acredito no diálogo responsável e na dignidade dos cargos que ocupamos em nome do povo. A senadora explicou que sua assinatura no pedido do impeachment foi motivada por uma avaliação cuidadosa de condutas que, segundo ela, representam um padrão de abuso de autoridade e violação de preceitos constitucionais por parte do ministro Alexandre de Moraes. Ivete também faz questão de diferenciar sua postura crítica de qualquer ataque institucional. Não se baseia em ataques pessoais, insultos ou desrespeito à instituição do Supremo Tribunal Federal. Para ela, a medida é um reflexo direto de seu compromisso com o cargo que ocupa. Assinei por coerência com o mandato e por entender que nenhum poder está acima da Constituição. A adesão da parlamentar ao pedido de impeachment elevou para 39 o número de senadores que apoiam formalmente a proposta. Outros 19 já se manifestaram contra e 23 permanecem indecisos. De acordo com o levantamento do voto de senadores, o requerimento precisa do apoio de ao menos 41. Foi 41, né? 41 dias. 41 votos, 41 parlamentares para avançar para a análise de admissibilidade por uma comissão especial. Caso o pedido seja aceito por maioria simples na comissão, seguirá para o plenário do Senado. Se novamente for aprovado por maioria simples, a mesa diretora encaminhará o parecer ao Supremo Tribunal Federal, à Presidência da República e ao ministro citado. A partir daí, o STF analisará a denúncia e o Senado deverá marcar o julgamento para que Alexandre de Moraes seja afastado do cargo. São necessários 54 votos favoráveis na votação final, como eu disse. 41 votos agora e na votação final, 54 votos. Não é fácil. Não pense você que é fácil. Mas é o caminho para tentar, para começar a colocar as coisas em ordem no Brasil, né? Porque do jeito que está, não pode. E aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos dois senadores que já assinaram, né, favorável ao impeachment de Alexandre de Moraes. E uma senadora que até agora não assinou. O assunto do momento no Congresso Nacional é o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Senadores e deputados pressionam para que o Senado coloque o pedido para apreciação do plenário. Para a votação no plenário é preciso que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, leve para a votação. Depois serão necessários 2/3 do plenário, 54 votos, para que o impeachment seja aprovado. Em caso de aprovação, os senadores ainda vão definir o período de impedimento de Moraes de ocupar funções públicas. Segundo o site Voto dos Senadores, hoje 39 dos senadores, né, dos 81 senadores, são favoráveis e 19 são contra e 23 ainda não definiram o voto. Na bancada de Mato Grosso do Sul, 2 são favoráveis, Tereza Cristina do PP e Nelsinho Trade do PSD. Já a Soraya Tronic do Podemos está no grupo que ainda não definiu o voto. Está em cima do muro, né? Em busca dos 54, o grupo bolsonarista pressiona a Soraya, que hoje é considerada rival. O vereador Rafael Tavares, do PL, por exemplo, postou que é bloqueado pela senadora na rede social, mas convocou seguidores a pressionar. No post, aproveitou para ironizar, né? Por isso que toma vaia, né? É fato. E outro que está sendo bastante criticado, são dois, na verdade, dois senadores do PL. Eudócia de Alagoas, né? Doutora Eudócia de Alagoas, do PL, e o senador Romário do Rio de Janeiro pelo PL, que só foi eleito novamente senador por causa de Bolsonaro. E ele está sendo muito pressionado e pelo jeito não vai votar favorável ao pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, ministro do STF. E se isso não acontecer, já tem muita gente pedindo a expulsão dele, né, do PL do Rio de Janeiro. Como aconteceu com um deputado recentemente, né, do PL, que criticou Donald Trump e defendeu Alexandre de Moraes. Foi expulso no mesmo dia. Foi expulso do partido no mesmo dia.
E agora, né, vão esperar essa decisão de Romário, que vai ser pressionado, claro, pela cúpula, a votar sim pelo impeachment de Alexandre de Moraes. E se ele, por acaso, votar contrário, deverá ser expulso do PL. Muito provavelmente sim. Então, como eu disse, aqui no Mato Grosso do Sul, 2 senadores dos 3 já definiram o seu lado. 2, Tereza Cristina, do PP, e o Nelson Trade, do PSD, eles já votaram pelo sim, né? Pelo impeachment de Alexandre de Moraes. E Soraya Tronic até agora não se manifestou. Pois é, né? E aqui a gente vai tentar atualizar aí, porque as informações vão chegando a todo momento, né? Mas aqui no Mato Grosso do Sul, já pensando nas eleições do ano que vem, né, o Partido dos Trabalhadores, o PT, entregará cargos no governo e vai sair da base de sustentação do governador Eduardo Riedel na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O comunicado oficial sairá na próxima segunda-feira, quando uma reunião com o diretório estadual vai oficializar a entrega dos 25 cargos na Agraer, Cultura e subsecretarias, né? E o PT, né, fechou apoio público a Eduardo Riedel por considerar que ele representava uma centro-direita sensata e democrática, né? Foi um acordo de ambos os lados. Porém, as recentes declarações e notas oficiais do governador com mensagens que identificam fidelidade do governo do estado à ala da direita, né, ou à direita, né, contra o STF, e a defesa de Jair Bolsonaro, né, fazem com que o PT se afaste de Eduardo Riedel. Eu acho que isso aí pro Riedel é muito bom, né? Pro Riedel é muito bom, né? O deputado Vanderlei Bé, presidente estadual do PT, ele disse que o partido deu a contribuição melhorando o desempenho das políticas públicas de fomento à agricultura familiar, né? Mas que deve se afastar aí do governo de Eduardo Riedel. Repito, pro Riedel é bom. E ainda falando da situação, né, de ocupação, né, da Câmara dos Deputados e também do Senado, o deputado federal Gustavo Gayer, né, publicou hoje pela manhã, fazendo uma comparação da ação em conjunto de parlamentares da oposição que passaram a madrugada no plenário da Câmara dos Deputados em protesto ao movimento dos trabalhadores sem teto, o MTST. Ele disse que até o MTST do Boulos está com inveja, né? E em vídeo publicado na rede social, Gayer mostra o grupo reunido, né? Mostrou hoje, reunido para o café da manhã, no plenário. E a batalha não para, né? Parece que cortaram luz, água do pessoal lá, mas eles prometem ficar, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. Vamos lá falar dos nossos anunciantes, vamos falar da Coop Home Office, né? Que vem aí com um projeto moderno, bonito, né? E que vem aí para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã, né? É um projeto fantástico, né? Que muita gente acha que não está ao seu alcance, né? O sonho de conseguir um apartamento da Coop Home Office, mas está enganado, né? Porque é um sonho perfeitamente possível, né? A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. É perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. E perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar e empreender. Empreender e ser feliz em Ponta Porã, né? Tá aí então a Coop Home Office que vem com esse empreendimento moderno, a Coop Incorporadora e Construtora, que tá ali, né, na rua Deputado Aron Moreira, no quarteirão entre a Presidente Vargas, não, entre a Avenida Brasil e a rua Antônio João. Você vai conhecer o nosso projeto ali no nosso plantão de vendas, que fica situado ali mesmo na frente, onde o prédio já em fase de conclusão, né, com
3 anos e 7 meses de obras ininterruptas, você vai entrar num prédio do supermercado Bom Gosto pela deputada Aura Moreira, e ali no térreo, antes de você subir para o segundo andar para suas compras, você já vai ver a linda maquete da Coop Home Office, né, do prédio da Coop Home Office, e ali você vai ser recebido, você vai ser recepcionado muito bem pela equipe da Coop Home Office, plantão de vendas ali, que vai te mostrar o funcionamento, né, o projeto, a planta do prédio da Coop Home Office, e você vai conhecer o funcionamento através das maquetes, né, da maquete que está ali localizada ali na entrada do prédio do supermercado Bom Gosto. E através dos nossos profissionais da Coop Home Office, você vai conhecer os planos e vai ver que é perfeitamente possível você adquirir um apartamento de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados lá na Coop Home Office. A Coop Home Office que vem para Ponta Porã para modernizar e embelezar ainda mais a nossa princesinha dos Ervais. Seguindo aí com mais parceiros comerciais, vamos falar do Bob's Ponta Porã. O sabor dos encontros está ali na Avenida Brasil, esquina com a Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José, né? É o Bob's Ponta Porã, tem excelentes promoções para você. É uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. A trajetória de 70 anos do Bob's dá a experiência e solidez para ousar e inovar. E você não pode deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos. É só virar um Bob's Fã. Você aqui de Ponta Porã e Pedro Juan Cavalheiro pode acessar o site bobs.com.br, fazer o seu cadastro e virar um Bob's Fã. Ali, depois do seu cadastro, você vai resgatar com cupons promocionais, né? Cupons promocionais, e você vai, com esses cupons promocionais, saborear o que há de melhor lá do Bob's, né? Milkshakes saborosos, sanduíches, né, deliciosos, acompanhamentos, saladas, café da manhã, enfim, né? Você vai ter várias e várias delícias do Bob's Ponta Porã. Seguindo com as informações, mais uma que chegou agora há pouco, deixa eu ver aqui se nós temos aqui uma atualização da votação, né? De que a gente está falando e que até agora foram 40 ou 39, precisa de mais um voto, né? O deputado federal Nicolas Ferreira anunciou que o senador Pedro Uchoa é a favor agora, né, do impeachment do Moraes. Oficialmente são 40 senadores, faltando apenas um para ser a maioria. Então algo histórico está para acontecer. Todos os caminhos estão levando ao impeachment de Alexandre de Moraes. 40 senadores, faltando um para que seja protocolado o pedido de impeachment, né, do ministro do STF, ministro Alexandre de Moraes. E falando em ministro Alexandre de Moraes, o Senado vai apresentou hoje, né, um pedido de revisão das medidas cautelares determinadas por Moraes contra o senador Marcos Duval, que o ministro deve atender. E por que ele deve atender? Vai recuar. Por quê? Porque o recuo de Moraes, segundo Malu Gaspar, já estaria acertado. O que acontece, né? Está todo mundo apostando que o Alexandre de Moraes não vai recuar em nada, mas ali o problema é o seguinte: os senadores expuseram a Moraes uma situação que poderia desmoralizá-lo. De acordo com um aviso do grupo a Moraes, as cautelares dele sobre Marcos Duval teriam necessariamente que passar por uma análise do plenário, segundo o próprio Supremo determinou em outro caso semelhante ocorrido em 2017. Quando o próprio Senado derrubou o afastamento e a prisão domiciliar do então senador Aécio Neves do PSDB de Minas Gerais, investigado por corrupção passiva e obstrução de justiça no caso da delação de Joesley Batista da JBS. De acordo com eles, Moraes fatalmente seria derrotado, dado o clima de revolta no Congresso. Desde segunda, parlamentares bolsonaristas ocupam os plenários das duas casas como parte da obstrução das atividades legislativas, né, em protesto contra a prisão de Bolsonaro. Os senadores também já reúnem agora 40
das 41 assinaturas necessárias para a apresentação do pedido de impeachment contra o ministro. Para derrubar as cautelares, também seriam necessárias 41 assinaturas. E na reunião secreta de hoje, senadores estimaram que o placar contra ele ficaria próximo das 50 assinaturas, o que poderia acirrar a crise institucional provocada pela prisão do ex-presidente. E para evitar uma desmoralização de Moraes perante o Congresso, Alcolumbre e o grupo de senadores pediram uma revisão da decisão, que seria aceita por Moraes. Num segundo momento, porém, a mesa do Senado suspenderia o mandato de Duval. Após ouvir a exposição dos senadores, Moraes, Barroso e Fachin deram aval à iniciativa. Será que vai ter um recuo aí ou não? Vamos ver, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E vamos lá falar da Futura Soluções Agrícolas, que é mais um dos nossos parceiros comerciais aqui, né, que está conosco. A Futura Soluções Agrícolas, que trabalha em Ponta Porã há mais de uma década, né? Distribuidor oficial da Eurofilt para o Mato Grosso do Sul. A Eurofilt é uma empresa referência em fabricação de filtros para diesel de alto desempenho e outras soluções para diesel, presente em mais de 12 países. E a Futura Soluções Agrícolas de Ponta Porã é o distribuidor oficial para o estado de Mato Grosso do Sul. E o homem do campo, né, tem sempre o trabalho dos profissionais da Futura Soluções Agrícolas à sua disposição. Teve um problema no campo com o seu maquinário, é só chamar os profissionais da Futura Soluções Agrícolas. Você que está querendo mudar do campo para a cidade, é só procurar a Futura Soluções Agrícolas, que a Futura Soluções Agrícolas eles trabalham também com venda de imóveis rurais e urbanos. Portanto, você procurando a Futura, você já vai ter aí a possibilidade de achar um grande imóvel, né, na área urbana da fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro. E você quer fazer o caminho inverso, sair, né, da cidade para o campo, também na Futura Soluções Agrícolas você vai encontrar uma bela propriedade rural para você, né? Grande ou de pequeno porte, você vai encontrar sempre o melhor imóvel no campo para você sair da cidade e viver uma vida tranquila no campo. É a Futura Soluções Agrícolas, né, que trabalha lado a lado ao homem do campo aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro. Vamos agora à parte esportiva do nosso boletim, do nosso canal Fatos, Informações e Opiniões, porque hoje tem Copa do Brasil, jogos de volta aí da Copa do Brasil. Flamengo e Atlético Mineiro, né, jogam hoje, Bragantino e Botafogo. O Botafogo ganhou a primeira partida por 2-0 e o Atlético Mineiro ganhou no Maracanã por 1-0 e recebe hoje o Flamengo. Nós também teremos o Retrô enfrentando o Bahia lá na Arena Pernambuco. O Bahia ganhou a primeira partida por 3-2. Também hoje tem Atlético Paranaense e São Paulo. São Paulo ganhou no Morumbi, o seu estádio, por 2-1 e faz o jogo da volta hoje. Hoje também tem Fluminense e Internacional. O Fluminense ganhou lá em Porto Alegre e volta a fazer o jogo aí com o Inter em sua casa, podendo até empatar. Palmeiras e Corinthians também jogam hoje, às 20h30, e o Corinthians, que ganhou a primeira partida em seu estádio, sua casa, vai jogar pelo empate. E amanhã nós teremos os dois últimos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil, com o Vasco da Gama enfrentando o CSA. Primeiro jogo houve empate em 0-0, e CRB e Cruzeiro, né, que se enfrentam lá em Alagoas, lá em Maceió, no estádio Rei Pelé. O primeiro jogo no Mineirão terminou empatado em 0-0. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.